Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouquinho do Evangelho do Mestre, com o intuito de levar a vocês um pouquinho mais de conforto, um pouquinho de consolo para as suas aflições, alguns momentos de tranquilidade para que possamos refletir sobre tudo que nós vamos passando, sobre as coisas que nos acontecem, enfim, para trazermos mais amor e mais esperança para os nossos corações. Antes de iniciarmos o Evangelho, eu vou passar para vocês alguns recadinhos. A nossa casa permanece com suas portas fechadas, com a previsão de retorno para o dia 2, mas a nossa diretoria ainda vai confirmar, tendo em vista que tivemos novas determinações na cidade de São Bernardo, então não sabemos exatamente como vai ficar. Mas estaremos publicando nas nossas redes sociais em breve, então vocês poderão estar sabendo exatamente se vai retomar o trabalho através do agendamento ou não. Mas não estamos trabalhando na parte espiritual, porém a nossa parte de assistência social continua. Então continuamos recebendo as nossas doações aos sábados, das 15 às 16 horas, principalmente dos nossos alimentos. Conseguimos montar as nossas cestas até agora, mas está difícil. Ainda temos muitos assistidos nos solicitando cestas e a gente não tem como incluirmos. Então contamos imensamente com a colaboração de vocês. Um item de cada pessoa no todo acaba ficando bastante e a gente consegue acabar suprindo aqueles que tanto necessitam. Estamos também pedindo doações de lãs para bebê em tons claros, para que as nossas artesãs possam fazer as mantinhas que completam os nossos enxovais. Então, quem puder nos auxiliar, a gente fica imensamente agradecida. Em breve teremos um novo bazar. Nós tivemos um de R$2, agora em breve nós vamos ter um outro, provavelmente no valor de R$5, com peças boas. Então vão estar nas nossas redes sociais e a gente pede que vocês divulguem para que auxiliem a nossa casa, porque a casa está fechada, mas as contas não param de chegar e nós temos que mantê-las. Então a gente agradece imensamente todos aqueles que contribuíram e aqueles que ainda possam continuar contribuindo conosco. É ajudando o nosso próximo que nós estamos fazendo aquilo que o Mestre nos pediu, não é verdade? Então, essa é a forma que a gente tem no momento de ajudar. Se conseguirmos mais doações de alimentos, conseguimos incluir mais pessoas necessitadas na nossa relação de cestas. Então, tudo aquilo que puder ser agregado nos fará muito bem. Aliás, a nós não, né? Aos nossos irmãos necessitados que vêm procurar uma ajuda. Então, nós contamos com a colaboração de todos. Então, vamos ao nosso Evangelho da noite, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, o item 1 e 2. Mas antes disso, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e agradecermos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, Mestre, para ouvirmos o Teu Evangelho, para nos ligarmos com os nossos amigos da espiritualidade maior e principalmente agradecer por tudo que temos recebido diante de tanta dificuldade no mundo. Pedimos aos nossos irmãos que nos amparem, nos envolvam em muita luz, muito amor, nos auxiliem a nos tornarmos cada dia melhores. E agradecidos pela oportunidade, vamos fazendo através da prece e pedindo permissão para iniciarmos o Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse item está em Mateus, no versículo 5, item 3, perdão. O que Jesus quis nos dizer com pobres de espíritos? Quando nós lemos essa frase, a primeira coisa que a gente pensa é que são pessoas más, são pessoas que não têm nada de bom no coração, são pessoas que não se importam com a sua evolução. Mas estamos muito enganados. O que o mestre quis dizer com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, na realidade, os pobres de espíritos são os humildes, são os caridosos, são aqueles irmãos que entendem que têm falhas, entendem que praticam coisas erradas, mas procuram se melhorar. São aqueles irmãos que aceitam que Deus está acima de todas as coisas, que trazem Deus no coração. Deixam o orgulho de lado, sabem aceitar a crítica e sabem principalmente reconhecer os erros. Então, olha como a gente já erra, né? Quando a gente julga sem interpretar o que o mestre estava falando. E os cultos inteligentes, eles até entendem, até aceitam que existe Deus, porém o seu orgulho é tão grande, eles se colocam acima de tudo e de todos, inclusive acima da divindade. Eles acham que sabem mais do que todos. E sabem, são inteligentes, são pessoas extremamente produtivas, até trabalham efusivamente para a melhora das coisas, mas das coisas materiais. E se esquecem das coisas espirituais. É onde eles se colocam acima de tudo, inclusive acima de Deus. E é aí que eles erram. Imaginem se com todo o conhecimento que eles têm, com todo o trabalho que eles fazem, eles unissem isso à humildade. Olha quanto progresso eles estariam acarretando. Quanta diminuição ele teria nos seus débitos. Mas infelizmente é muito difícil. Então é aí que eles deixam de chegar perto do mestre. É aí que a humildade fica de lado. E eles esquecem que se não fosse Deus nosso Pai, não teríamos nada disso. E eles não teriam a sua inteligência. Então, nós que estamos hoje tendo a oportunidade de ouvir essa palavra do Mestre, temos a obrigação de nos tornarmos humildes, de não ofendermos o nosso próximo, de não humilharmos o nosso próximo. Porque muitas vezes, talvez podemos ser um pouco mais inteligentes, ter um pouco mais das coisas materiais, mas isso não nos dá o direito de humilhar o nosso próximo. Pensemos que talvez ele não tenha a mesma inteligência que nós, talvez ele não tenha a mesma condição financeira que a nossa,
porém ele pode estar mais próximo de Deus do que nós. Tudo que está na terra é passageiro. Vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais. Quando desencarnarmos, não precisaremos mais disso. Mas da nossa humildade, do nosso amor, isso nós vamos precisar. Do reconhecimento dos nossos erros, isso nós vamos precisar. Porque a hora que chegarmos lá, do outro lado, a gente vai ter que prestar contas. Então é muito melhor que a nossa balança esteja mais pesada nos atos bons que praticamos, no auxílio que demos ao nosso próximo, na nossa humildade, do que ela esteja mais pesada de muita inteligência, de muito trabalho para angariar bens materiais e de nenhuma ligação com Deus, nosso Pai. Então é isso que o Mestre está nos mostrando nesse capítulo. Ele fala mais do que nunca sobre humildade. Porque o pobre de espírito é a pessoa simples, mas que reconhece, como eu já disse, os seus erros. Então ela sabe que ela precisa melhorar, sem prejudicar o seu próximo. Ela aceita a condição que ela tem, sem praguejar contra Deus ou contra qualquer divindade que seja, de acordo com a sua crença. Nós espíritas temos um compromisso maior ainda com isso, porque nós sabemos que nós teremos que responder pelos nossos atos. E estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos nesta encarnação, porque temos o Evangelho do Mestre nos ensinando, nos mostrando todos os dias. Então o nosso compromisso é maior. Aquele humilde, aquele pobre de espírito, é aquele que se curva diante de Deus e pede a Ele que seja dado aquilo que for do seu merecimento. Enquanto nós, muitas vezes nas nossas orações, esquecemos de agradecer e cobramos ao Pai por que não conseguimos tal coisa. Poxa, mas eu trabalho tanto, por que eu não posso conseguir tal coisa? E nos esquecemos que o Mestre nos atende, o Pai nos atende. Mas Ele nos atende de acordo com as nossas necessidades, que nem sempre são aquelas que a gente acha que são. Então vamos a cada dia mais olharmos ao nosso redor e vermos que existem pessoas em condições muito piores que a nossa, mas que aceitam isso com resignação. Vamos deixar de praguejar porque não temos aquilo que queremos, mas vamos agradecer porque temos um teto, porque temos comida na mesa, porque temos uma família próxima. Não é verdade? Vamos pensar nisso. Vamos pensar que Deus está sempre do nosso lado, nos amparando através dos seus trabalhadores da espiritualidade maior, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos mostrando o melhor caminho a seguir, que é sempre o caminho do bem. Às vezes a gente insiste em dar uma desviada no caminho, depois chora, né? Pede perdão, mas daqui a pouco faz a mesma coisa. Então vamos mudar isso e vamos começar a pegar o nosso próximo humilde como exemplo. Vocês já repararam, salvo algumas exceções, que claro tem, mas que uma pessoa que realmente é necessitada, quando ela te agradece alguma coisa que você deu, ela agradece de coração mesmo. Sabe, aquela pessoa que é humilde, que aceita a sua condição, quando ela fala obrigada, parece que ela está assim,
saindo raios de amor da sua boca através dessa palavra obrigado. Por quê? Porque ela realmente é necessitada. E ela aceita essa condição. Então, esse é o pobre de espírito. Ele é pobre de espírito não é porque ele não se liga a Deus, não. É porque ele é extremamente humilde. E nos nossos dias de hoje, às vezes fica difícil a gente aceitar determinadas coisas e praticar, né? A nossa evolução através do bem, através da caridade. Estamos todos tão estressados, tão nervosos, que tudo é motivo para se explodir, para xingar, ou para falar não posso, não quero, não vou. E aquele que não tem essa opção? E aquele que tem que ser aquilo só e pronto? Então, nós precisamos usar esses irmãos de exemplo. São eles que vão nos auxiliar a sermos humildes. Paremos de cobrar tanto do Pai e saibamos usar melhor aquilo que Ele nos dá. Nós deixamos tantas coisas passarem e às vezes fica tão mais fácil. Talvez um gesto que tenhamos feito lá atrás tenha nos auxiliado muito mais do que a gente pensa. E não é só o fato do auxílio material, não. É o auxílio moral também. Às vezes até uma prece pelo nosso irmão. Nós sabemos o quanto a prece é poderosa, o quanto ela nos auxilia. Imagine quando podemos fazê-la com amor para o nosso irmão. Quantas vezes lembramos dos nossos irmãos necessitados nas nossas orações? Não é verdade? Será que lembramos? Ou só no dia da oratória, porque a gente acaba fazendo e levando os nossos pensamentos até ele? Então é isso que nós temos que pensar. Nós também queremos ser pobres de espíritos? Nós não temos que agradecer ao Pai pela oportunidade do nosso estudo, do nosso conhecimento? E quando passarmos isso para o nosso irmão, passarmos de forma simples, sem julgá-lo, sem deixá-lo numa condição menor que a nossa? Claro que devemos. E é justamente essa explicação da parábola de hoje que nos fará pensar melhor. Que ele está numa condição menor que a nossa, mas perante Deus, ele está muito próximo a ele, muito mais do que nós. E olha os papéis se invertendo. Os inteligentes e soberanos, é claro que não vão aceitar isso, porque eles são poderosos, eles querem estar sempre acima. Então, para eles, não tem a importância de estar perto do mestre. Claro, salvo algumas exceções, né? Então, nós que temos a oportunidade de aprender, que temos a oportunidade de ouvir o Evangelho do Mestre, que nos traz lições valiosíssimas, nós temos que colocar em prática. Não adianta eu só ouvir e pensar, ah, não, eu vou fazer. E amanhã, primeiro pessoa que você encontra que você acha que é menos que você já dá uma esnobada. Não pode ser assim. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar cada dia mais nos afastando do mestre. E a nossa conta de débito vai estar aumentando. Vai estar aumentando. E nós não queremos. Esta encarnação, ela está nos servindo para a gente se regenerar, para a gente melhorar. Sabe? Eu quero ir melhor.
quando eu mudar, né? Quando eu for para o mundo de regeneração. E se eu continuar praticando o orgulho, eu não vou conseguir isso. Como é que eu vou conseguir ir para um mundo melhor se eu não me tornei melhor? Então, vamos lá, gente, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, vamos nos ater que para conquistarmos o reino de Deus, nós temos que ser humildes. Ah, mas o reino de Deus está nos esperando? Ah, o reino de Deus o que é? É nada mais que um estado de espírito. E temos que estar bem. Porque quando você fala reino, você já pensa numa coisa linda. Reino de Deus, então, é o paraíso. Mas nós temos condições de criar um estado de espírito maravilhoso? Como está o nosso coração? Quão amargurado ele está? Não é? Então, o reino de Deus é um estado de espírito. Nós temos que estar bem. O reino de Deus é para o simples. Não adianta o doutor, o mestre, chegar lá com todo o seu orgulho. De nada vai valer se ele não olhou o seu próximo, se ele não foi uma pessoa boa, se ele não dividiu o seu conhecimento de forma humilde com o seu irmão. Não vai adiantar nada. Quando chegamos lá, somos todos iguais. O que nos dá de diferença é que uns têm mais débitos e outros menos, mas todos temos débitos. Todos precisamos quitar esses débitos. E nesta encarnação nós estamos tendo a oportunidade mais ainda, principalmente nós espíritas que estamos em contato com a doutrina, que temos esses ensinamentos, que sabemos que existe uma lei de ação e reação, que sabemos que vamos responder por todos os nossos atos. Então vamos trabalhar, vamos nos melhorar, vamos deixar que a humildade faça parte do nosso dia a dia. É lógico, não somos perfeitos, ainda teremos momentos que vamos esquecer disso, mas vamos procurar cada dia mais fazer com que esse sentimento esteja no nosso coração, passe a ser uma coisa natural. Para que humilhar o seu próximo? Para quê? Se alguém acima de você te humilha, você gosta? Claro que não. Então, por que nós temos que humilhar o nosso próximo? Nós tivemos oportunidade de estudar nesta vida, que ótimo. Obrigada, meu Deus. O nosso irmão talvez não teve, mas numa próxima, a condição pode se inverter. E ele pode vir muito mais inteligente do que nós, porém extremamente humilde, porque ele aprendeu nesta vida. Então, gente, vamos aproveitar isso. Tenhamos a humildade no nosso coração. Deixemos o orgulho de lado. Já está na hora, né, da gente deixar isso, deixar rancor. Fazer com que o nosso dia a dia seja melhor, com que a gente possa crescer e estar cada dia mais próximo ao Pai. Porque é isso que nós queremos. E é disso que nós precisamos. Para que não demore muito, demore uns 1000 anos mais ou menos. Não uns 10.000, né? Vamos procurar melhorar um pouquinho, para ser um pouquinho mais rápido. Mas é isso. Então vamos trabalhar, trabalhemos a nossa humildade. Vamos deixar que todo o nosso conhecimento espiritual, tudo que a doutrina nos ensinou, a gente possa colocar em prática. E rezar por esses nossos irmãos que não aceitam o invisível, que acham que só aquilo
que eles fazem aquilo que é palpável, que é o correto. E nós sabemos que não é assim. Existem tantos sinais de que Deus, nosso Pai, nos deu tudo isso, nos proveu dos bens materiais, da inteligência para que nós pudéssemos trabalhar e criar tudo que foi criado no mundo. Então vamos aprender com isso. Vamos deixar o nosso orgulho de lado e no lugar dele colocar a humildade. André Luiz nos deixa uma mensagem justamente que fala sobre a humildade. A falta de humildade transforma o saber em exibição, a autoridade em tirania, a ciência em arrogância, o zelo em ciúme, o ensino em imposição, o esforço em inveja, a crença em fanatismo, o sucesso em vaidade, o favor em exigência, a obediência em revolta, a disciplina em violência. A humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Vamos pensar nisso? Com muito carinho, com muito amor, sempre na certeza que o Mestre nos deu tudo o que nos deu, não foi por acaso. Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecermos pela oportunidade de ouvirmos o Evangelho do Mestre, que nos ensina, que nos fortalece, que nos dá a base para seguirmos em frente. Alimentados por essas palavras, juntamos ao nosso amor uma luz forte e brilhante, que possa ir de encontro a todos os nossos irmãos necessitados, envolvendo a cada um deles, que estejam em hospitais, nos manicômios, penitenciárias, creches, nas ruas, enfim, onde houver um irmão necessitado, que o nosso abraço chegue até ele e ele possa se sentir fortalecido. Especialmente pedimos a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, que envolva todos os médicos, cientistas, enfim, profissionais da saúde, que tanto estão trabalhando neste momento difícil. Que todos eles sejam amparados, fortalecidos e continuem humildes no seu trabalho. Que o Mestre nos ampare sempre, leve o amor e a harmonia para os nossos lares. E quanto a nós, que possamos pôr em prática os ensinamentos do Evangelho, para que possamos estar cada dia mais próximos do nosso irmão e, através dele, de Deus nosso Pai. E agradecidos que estamos pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos as palavras do Evangelho, que nos coloca em contato com o Mestre, vamos pedindo permissão para dar o Evangelho da noite por encerrado, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos. Até a próxima oratória, na sexta-feira. Siga-nos nas nossas redes sociais e não esqueça, a humildade acima de tudo. Excelente semana a todos.